Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre gênero literário e gênero textual. Primeira coisa que você precisa saber é que, embora eles pareçam semelhantes, mas o gênero textual e o gênero literário são conceitos diferentes que se referem a diferentes formas de organização e classificação de textos. Então vamos começar pelo gênero textual. Imagine uma grande biblioteca, repleta de livros de diversos tipos. Romance, conto, poesia, notícias, artigos científicos, receitas culinárias, tudo isso. Cada um desses livros possui uma característica própria que distingue dos demais. O objetivo do gênero textual é facilitar a comunicação e a compreensão do texto, pois cada gênero possui uma característica específica que o torna mais adequado para determinados fins. Então, voltando para essa biblioteca, os gêneros textuais eles funcionam como categorias que agrupam textos com características comuns entre eles. Essas características são estrutura, linguagem, contexto de produção e função social. Por exemplo, quando a gente fala de estrutura, falamos de a organização interna do texto, com a sequência de parágrafos, a presença de subtítulos. A linguagem, quando a gente fala de linguagem, é o estilo e vocabulário utilizado no texto, que podem ser formais ou informais, técnicos ou científicos. Quando falamos de função social, a função social é o objetivo principal do texto, que é informar, persuadir, entreter. E quando falamos de contexto de produção, é a situação em que o texto é produzido e circulado, como o ambiente acadêmico, profissional e jornalístico. Nós temos aqui, por exemplo, os textos informativos, a notícia, a reportagem, artigo científico, argumentativo, que nós temos o artigo de opinião, o editorial, resenha, os expressivos, poema, crônica, carta pessoal, os instrucionais, que é a causa da receita, o manual, o tutorial, e temos outros, temos as narrativas, as dissertações, as descrições, são todos exemplos de gênero textual. Agora, quando entramos para gênero literário, na literatura, os gêneros literários funcionam como categorias que agrupam obras com suas características e formas e temáticas em comum. Então, a gente tem os termos da estrutura também, a linguagem, os personagens e enredos. Qual é a estrutura? A estrutura é o seguinte: a forma como o texto é organizado, se é organizado por capítulos, por versos, por estrofe. A linguagem, se o estilo vocabulário utilizado pode ser formal ou informal, poético ou científico. Os personagens, a gente tem os tipos de personagens que aparecem na obra, como herói, vilões, personagens históricos e ou lírico. O enredo é o desenvolvimento da história, com uma sequência de eventos, o conflito central, a resolução. E nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, o gênero literário épico, que narra feitos heróicos e grandiosos, geralmente em versos. Nós temos os líricos, os gêneros literários líricos, que expressam emoções, sentimentos e flexões do autor. E o dramático, que destina à representação teatral. E o objetivo do gênero literário é classificar obras literárias de acordo com suas características e propriedades estéticas. E para a gente terminar, a gente precisa diferenciar um do outro. Mas antes disso, você pode ter acesso ao material completo acessando o link aqui abaixo no comentário, lá no professornelsonjunior.com, que você terá acesso a materiais mais completos, com listas de exercícios e explicações maiores. Então, acesse aqui abaixo no comentário o link dessa aula. Então, para a gente terminar, a gente tem aqui algumas informações importantes. Primeiro, a finalidade do texto. O gênero textual tem a finalidade de informar, persuadir e entreter, e o gênero literário tem a finalidade de expressar emoções e contar história. A abrangência. O gênero textual ele tem uma amplitude maior, ele é como se fosse uma célula, a parte maior da célula. E o gênero literário é o foco na literatura agora. É algo mais reduzido, como se fosse o núcleo de uma célula. Então, essa é a diferença dos dois.
Então, só para a gente finalizar, o gênero textual e o gênero literário são ferramentas valiosas que vai trabalhar no universo do texto. E a gente reconhece diferentes formas de organização ou expressão presente na linguagem. Você pode assistir o vídeo que está aparecendo aqui, o card acima, que eu falo um pouquinho sobre linguagem literária, linguagem não literária, que você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de texto.